Olá, abençoados, graça eterna. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos, trazendo mais uma mensagem, é, trazendo mais uma mensagem aqui nesse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. E abençoado, hoje, mais uma vez, eu vou abrir a Bíblia aqui, é, para mostrar e confirmar, né, que Cristo e Deus é um só, né? Mais uma vez discordando do abençoado Bruno Mack, né, que ele diz que Cristo não existe e que Deus também não existe, e as outras coisas já são repetitivas e vocês já sabem, né? E eu vou abrir aqui alguns capítulos e versículos, te mostrando, dando o meu entendimento de que Cristo ele é eterno e que ele é para sempre, porque ele disse que o Pai e o Filho é um só. Então, no meu entendimento, né, se o Pai e o Filho é um só, então não pode acabar nenhum nem outro, porque ele disse que quem vê o Pai vê o Filho, e o Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Então, se você acaba com o Filho, você acaba com Deus. E se você acaba com Deus, acaba com o Filho. Então, você tem que separar o que foi passado, manifestação de Deus como Filho. Mas não está dizendo aqui em lugar nenhum da Bíblia que Cristo acabou. Entende, abençoado? Então, olha, eu vou abrir alguns capítulos aqui e eu vou ler exatamente o que o Bruno Mack abriu para dizer que Cristo não existe. Mais uma vez, olha, Mateus 11,16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo que diz o povo ser o filho do homem? Então aqui é uma pergunta. Ele perguntou para os próprios discípulos dele: o que falam por aí do meu nome? O que eles dizem que eu sou? 14. E eles, os discípulos, responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. 15. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Então, ele perguntou primeiro para os discípulos o que o povo dizia a respeito deles. Então, eles responderam. E aí ele disse: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E eles responderam. Aliás, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então, o rapazinho aí, né? O rapazinho aí, o mente desluminada, ele se perde nisso daqui, porque ele leva e ele
tá entendendo isso daqui literal, porque Deus é Espírito, Ele era o Verbo, Ele se fez carne e Ele habitou entre os homens. O tempo todo aqui na Bíblia diz que é um só, e ele não consegue entender que Jesus de Nazaré, Deus estava dentro dele como está dentro de nós. E essa manifestação como Deus homem se deu como Jesus de Nazaré até a cruz, e depois ele ainda permaneceu em carne e sangue por 40 dias, e isso fazia parte dos planos de Deus, porque os discípulos dele não iam crer se ele não aparecesse em carne, porque espírito ninguém vê, abençoado. Espírito ninguém vê. Então, como ele mesmo diz, Deus é espírito. Então, Deus e Cristo é um só. É um só. Não tem como não ser. E você não pode acabar nem com Cristo e nem com Deus. Porque se tu acabar com um, tu acaba com o outro. E isso não tem nada a ver com o fim da manifestação dele. E outra coisa, como o mente desuminada entende que quando ele entregou o reino ao Pai, né, ele se fez um em todos. Mas ele sempre foi um em todos. Sempre. Antes da fundação do mundo, ele já era um em todos. Todos os eleitos, todos os seus filhos, que não é eu e nem é tu. Ele é Pai dos Espíritos. Então, continuando aqui, ó. Então, quem foi que revelou a Pedro que ele era Deus, que Cristo era Deus? Cristo era Deus, abençoado. Cristo é Deus, abençoado. E ele disse: quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Deus é onipresente? É onisciente? Ele estava no céu. Ele estava no céu como Pai, e ele também estava na terra como Filho, porque ele é um só e ele pode todas as coisas. Então, então é só isso, né? Até o 17. Então, ele citou também, né? Ele citou também a posição verbal disso daqui, dizendo que é um artigo definido, né? E que ele diz que o próprio Deus, o próprio Cristo, né, revelou que ele não era Deus. Mas ele estava na manifestação, na manifestação de Pai, ele estava na manifestação de Filho. Então, muito embora, né, ele está na manifestação de Filho, mas Filipe perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele disse: Filipe, eu tenho estado convosco. Eu quem? Quem era que estava com ele? Era o Pai ou era o Filho? Era o Filho. Mas o Filho e o Pai é um só. Então ele disse para Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele disse: Filipe, não tem Pai para mostrar. Não tem Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, o Bruno prega isso daqui e dá o entendimento dele para acabar com Deus, né? Porque Cristo e Deus é um só. Mas ele não lê. Ele não lê o que Filipe falou para ele. E Filipe falou com quem? Não foi com Jesus de Nazaré? Estava pedindo para ele mostrar o Pai?
E ele não estava dizendo, ele não respondeu, não tem pai para mostrar. Quem vê o pai, vê o filho. Quem vê o filho, vê o pai. Como é que eu vou acabar com o pai ou vou acabar com o filho se é um só? Agora, se eu disser que a manifestação de Deus como filho ainda permanece para Israel, para a manifestação do Tetelestai, do que está consumado, é claro que não. Acabou a manifestação dele, abençoado. Mas eu não vou dizer que Cristo acabou, porque se eu acabar com Cristo, eu acabo com o Pai. E quando ele entregou o reino ao Pai, acabou a manifestação como filho? É verdade. Mas ele é um em todos? Mas ele sempre foi, mesmo quando estava na manifestação de filho, ele já era um em todos, porque é espírito, é espiritual. Então ele diz, não, nós não estamos em Cristo, nós estamos em Deus. Mas Deus em Cristo é a mesma coisa, abençoado. Tanto faz tu dizer que está em Deus como está em Cristo. Essa tua mentalidade aí, né? Para dizer que acabou a manifestação como filho e que acabou Cristo, não tem nada disso aqui dizendo. Então, Colossenses 1,13, ele também abriu isso daqui, né? Que vocês já sabem, quando ele entregou o reino ao Pai, e aí ele usa isso daqui para dizer que Deus acabou, porque Deus e Cristo é um só. Olha, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo está falando com os colossenses e não está falando conosco porque nós não existia. Entende, abençoado? Então nós não vivemos nas trevas. Nós não conhecemos as trevas, a lei de Moisés. Então, isso daqui é uma manifestação para eles e não para nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele usa isso daqui, né, para dizer que nós não estamos mais no reino do Filho do seu amor e que acabou Cristo. Mas o reino do Filho do seu amor é um só, pessoal. É um só. É o ministério do Espírito, a Israel celestial. Quando se fala em povo de Deus, de uma maneira geral, você pode ver isso, fisicamente e espiritualmente. Por quê? Porque ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, que ele também diz que é mentira, e que nós fazemos parte hoje desses eleitos e participando de carne e sangue. Entende? Ou seja, esse reino de Deus, que é um só, não é comida e não é bebida. E que nós, pela presença do Espírito Santo em nós já estamos no reino, nós já vivemos o reino. Só que é necessário você
viver crendo. Filho, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é amor, é alegria e é justiça no Espírito Santo. Então, o reino de Deus do qual nós já temos, e mesmo assim, pela carne, pela a nossa carne, que é o diabo que está ao nosso derredor, é praticamente impossível nós vivemos o reino de Deus, porque nós vivemos aqui na terra, espiritualmente nós já vivemos num reino inabalável, e aqui nós temos aflições devido a essa carne, e que nós procuramos andar no Espírito para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer. Entende, abençoado? Então, ó, então o Bruno, né? O Bruno, ele prega tudo isso daqui para dizer que Cristo não existe, e também para dizer que nós não estamos no reino do Filho do seu amor. E depois ele termina dizendo: eu e o Pai somos um. Entendeu, abençoado? Porque ele termina esse vídeo dizendo, né, que Deus é um em todos. Todos os eleitos, que ele explicou. Então, como é que Cristo pode acabar se ele disse que é um só? Se ele é um só, você não pode literalmente querer acabar, né, com Cristo e com Deus, porque é um só Espírito. E ele, né, ele é um só Espírito em nós. Ele é um só Espírito em nós. Nós somos, como João fala lá, que muito embora nós sejamos muitos pedaços de pão, mas que na verdade nós somos um só pão. Como assim, Lira? O membro do corpo de Cristo, o Filho, um Espírito, um só Espírito nele. E ele sempre foi um só Espírito, como o Pai, como o Filho. Entende, abençoado? Como Deus de Israel em suas manifestações. Então, olha, terminando isso aqui, né? Que hoje eu estou bem bonzinho com o Bruno, não estou falando palavrão, não estou falando nada. Olha, João, vou só ler 18 minutos. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia aqui, onde mostra, né, que Deus é um só. E ele sendo um só, Cristo é Deus e Deus é Cristo. Não pode acabar nenhum nem outro. João 4:24. Vou começar por aqui, ó. João 4:24. Deus é Espírito. Deus é Espírito? É Espírito. E aonde é que estava esse Espírito como Filho? Dentro de Jesus de Nazaré. Que ele disse também que é mentira. Olha, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, tanto Deus é Espírito, como o Filho de Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, ele não pode acabar. Nem como Cristo, nem como Deus, nem como nada. Porque ele é um só. Por isso que ele disse, Moisés perguntou, o que eu falo se o povo de Israel perguntar quem foi que me enviou? Eu vou dizer o que? Ele disse, diga que foi o eu sou que me enviou. Entende, abençoado? Então, no livro de João, Jesus de Nazaré, ele passa o tempo inteiro dizendo, eu sou a videira, eu sou o pão.
Eu sou. Eu sou é quem? É Deus. Eu sou é um dos nomes de Deus, abençoado. Que é um só. É. Então, ó. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não somente ele é espírito, como nós, os filhos de Deus, também somos espírito. E que espírito não acaba. Espírito não acaba. E ele disse aqui, ó. Aí eles responderam, a mulher respondeu, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí, Jesus respondeu no 26, ele respondeu, ó, disse-lhe Jesus, eu sou. Eu sou quem? Deus, abençoado. Quem falava pela boca de Jesus de Nazaré era Deus. Então ele disse, ó, disse-lhe Jesus, eu sou. Eu sou, eu, o que falo contigo. Eu sou quem? Deus. Então, continuando aqui, né? Provando aí para quem quiser saber, que eu sei que vocês adoram mais a entendimento de homens do que outra coisa. E aqui eu não estou tendo nem entendimento, eu estou só falando e mostrando. Olha, João 3,13. Olha, macho. Essas coisas aqui engraçado que o Bruno não prega. Ele prega aquilo ali para dizer que Cristo acabou, que entregou o reino do Pai. Ó, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu do céu? Deus, abençoado. Deus foi que desceu do céu. E aqui o Jesus Cristo é Deus. E ele está na manifestação de filho. E você tem que saber ter esse entendimento e separar o que é manifestação, que não é outro Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Entendeu, abençoado? Então, quem foi que desceu do céu? Deus é um só. Só quem estava no céu é Deus. Na manifestação de filho, a partir da descida dele. Olha, João 1:8. Ó, João 1:8. Ele era a luz. Ele quem? Deus. Mas veio para que testificasse da luz. Aliás, aqui já está falando de João Batista, né? Ó, João, vou ler de novo que eu me confundi aqui. Ele está falando aqui, eu vou ler a partir do 1, tá? Eu vou ler a partir do 1, tá? Que primeiro fala de Deus e depois fala de João Batista, que veio para testificar da luz. Ó, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Deus.
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Deus. E sem ele, Deus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz, quem era a luz? Deus. Resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz, contra Deus. Então aqui no 6, João 1,6, ele já vai falar de João Batista. Houve um homem que é antes de Cristo, tá? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, Deus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, de Deus. 8. Ele não era luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, Deus. 9. A saber, a verdadeira luz, que é Deus, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. Quem era o Verbo? Deus abençoado. O Verbo estava no mundo. Deus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Falando dos judeus, que não foram todos. E ele diz, mas a todos quanto receberam. Você vê que isso daqui não tem nada a ver com coisa literal, né? Isso daqui é tudo espiritual. Olha, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Filho de Deus, ele é Filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Como aqui ele estava se manifestando, então ele estava em suas manifestações aos homens, Deus. E quem foi que ele deu poder para serem filhos de Deus, a saber, os que creem? Somente os eleitos, somente os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo é que irão crer e que eles já estavam ali. Entendeu, abençoado? E que não foram todos. Os quais, olha como não tem nada a ver isso aqui com carne e sangue, abençoado. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Se referindo o quê? Aos filhos. Auxílio do qual ele está dizendo aqui, que todo que crê, ele deu poder para ser filho. Ele está se referindo à carne ou a sangue? Aliás, ele está se referindo à carne ou ao espírito? Claro que é espírito. Deus não é pai de carne. Ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ali já havia filhos de Deus lá em Israel, espirituais. Os filhos de Deus são os espíritos. Não era só Jesus de Nazaré que estava na manifestação de carne. Todos os eleitos. E que não tem nada a ver com carne e sangue. Ele está se referindo aos espíritos. Aí ele diz 14, e o Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Entre nós por quê? Porque João estava lá. Então, Deus, ele se fez carne e ele habitou entre eles lá, entre os homens, como filho. E é dois Deus, Lira? Não, é um só.
É um só, abençoado. Cristo e Deus é um. E Deus e Cristo é um. Então não acaba, porque se acabar com um, acaba com o outro. O que acabou foi a manifestação. E você está em Cristo, é claro. Tanto faz tu dizer que está em Cristo como está em Deus, não é um só. Só a mente dele aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como é do unigênito do Pai. Entendeu, abençoado? Então, Romanos 8:3, 30 minutos, Romanos 8:3. Isso aqui é para provar que Cristo não acabou, né? O Bruno, ele lê um versículo, um capítulo e alguns versículos para dizer que acabou. Romanos 8:3. Porquanto... Não é aqui não. Romanos... Deixa eu ver aqui. Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, Paulo está falando aos romanos e está se referindo à lei de Moisés. O que fora impossível à lei. O que foi impossível à lei? O cumprimento pelos homens. Porque, porquanto o que fora impossível à lei, no que está enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, se referindo a Jesus de Nazaré, carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne o pecado. Então, através da manifestação de Deus, homem, né? Como Jesus de Nazaré, ele cumpriu toda a lei, do qual for impossível ao homem cumprir. Com efeito, condenou Deus, na carne o pecado. Então, abençoado, quando ele diz aqui Deus na carne, ele se refere à manifestação de Deus, né, como participação de carne e sangue. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Jesus Cristo, eu vou ler aqui o 13, o 7 e o 8, né? Que Paulo, pregando aos judeus, aos hebreus, ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e o considerando atentamente o fim da sua vida, falando dos guias, né, dos antigos, imitai a fé que tiveram, se referindo, né, a Abraão, a Isaac, a Jacó, aqueles que eram os verdadeiros filhos de Deus. E no 8 ele diz, a fé que tiveram. 8, Jesus Cristo, olha, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, o que ele está se referindo aqui? Que Jesus Cristo, ele é um só. E que ele é para sempre.
E ele está se referindo aos antigos que viveram pela fé. Pela fé em quê? Pela fé em Deus. E Paulo está citando aqui Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Por quê? Porque Jesus Cristo em Deus é um só, abençoado. É um só. Mateus 18, 20. Voltando aqui para o Antigo Pacto, abrindo vários capítulos e versículos, coisa que o rapaz não faz. Ele só abre um capítulo, um versículo, e aí ele dá o entendimento dele e pronto. E diz que é o que está certo e acabou. E o resto do mundo inteiro, quem prega, está errado, só que está certo é ele. Mateus 18, 20. Porque onde estiver dois, Mateus 18, 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então aqui ele falando, né? Ele falando para eles lá, para os judeus, para os discípulos, ele disse que quando se reunir dois ou mais, ele está no meio deles. Se referindo o quê? Ao Espírito. Mateus 14, 27. Mateus 14, 27. Jesus de Nazaré, né? Olha, o Deus de Israel, lá em Êxodo, ele enviou Moisés como para que libertasse, enviou Moisés como libertador para o povo dele, de Deus, que estava escravizado pelo faraó no Egito. Então, como eu já falei para vocês, Moisés perguntou para ele, né, através da sarça, ele disse, se eu for aos filhos de Israel e eles me perguntarem quem me enviou, o que eu devo dizer para eles? Ele disse, diga para eles que quem te enviou foi o eu sou. Eu sou quem? Eu sou Deus. Então, preste atenção aqui, Mateus 14, 27, Mas Jesus imediatamente, Jesus de Nazaré, tá? Jesus de Nazaré. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Porque quando ele apareceu lá, Jesus de Nazaré, eles pensavam que era um fantasma. Então ele disse, não tem mais, sou eu, Deus.
como eu já falei para vocês, né? Já falei para vocês várias vezes, e eu vou só ler, e isso não tem só aqui, não tem só em Êxodo, tem na Bíblia inteira. Ó, mostrar para tu aqui que essas coisas aqui o Bruno não mostra, e ele já mostrou isso aqui para dizer que Deus não existe. Entendeu, abençoado? O cara é completamente pirado. Ó, Êxodo 3:14. Ó, vou só ler isso aqui para vocês. Chamou, ó, Êxodo 3:3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Êxodo 3:5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou. Eu sou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então, então disse 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Perguntou. 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O nome de Deus. Que direi? Perguntou Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou. Eu sou. O que sou? Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. Entende, abençoado? E assim serei lembrado de geração em geração. Então, abençoado, vou terminar aqui, ó, em Mateus 24, 35. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Mostrando para vocês que Cristo e Deus é um só, abençoado. E que é espírito, e espírito não morre, espírito não acaba. Mateus 24, 19, 24, 35. Ele disse: passará o céu e passará a terra, se referindo à primeira aliança, né? O céu e a terra que passou, abençoado, se refere àquele período de tempo da manifestação de Deus como Filho. Isso é o céu e a terra que passou. Ou seja, o mundo Aion, o período de tempo daquela geração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então ele disse que as palavras dele não passariam. E como é que vai passar o Filho, que é Deus? Então, olha, eu vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui. Abrir vários capítulos e versículos que o rapaz ignora, para te dizer que Deus em Cristo é um só e que não pode acabar. Se você acaba com um, acaba com o outro. Se nem o auxílio de Deus não tem fim, Hebreus 2,14. Visto, pois, que o auxílio, no plural, quem era o auxílio? Todos os espíritos. O Filho de Deus, que era o próprio Deus, em manifesto de carne, e nós que estamos aqui agora nessa geração em manifesto de carne, e que nós não temos fim. O que vai ter fim é essa carne, que foi o que teve fim, foi Jesus de Nazaré, homem. Então, abençoado, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Graça eterna. Até o próximo.